Existe uma mentira que a modernidade repete tão frequentemente que você já parou de questioná-la. A mentira de que pensar no futuro é uma virtude. Que planejar, antecipar, projetar cenários é sinal de inteligência, de responsabilidade, de amadurecimento. E talvez seja. Mas existe um limiar, invisível, silencioso, onde o pensamento sobre o amanhã deixa de ser sabedoria e se torna uma forma sofisticada de sofrimento. E a maioria das pessoas cruza esse limiar todos os dias, sem perceber. Neste vídeo, não vamos falar sobre produtividade. Não vamos falar sobre metas ou planejamento. Vamos falar sobre algo mais fundamental. O que acontece com a mente humana quando ela passa a viver num tempo que ainda não existe? O que acontece com o corpo, com as decisões, com os relacionamentos, quando o presente se torna apenas um ponto de passagem rumo a um futuro que você teme ou que você deseja com uma intensidade que dói? E mais importante, o que os pensadores mais lúcidos da história descobriram sobre como viver sem ser consumido pelo que ainda não chegou. Há 2000 anos, um homem chamado Marco Aurélio governava o maior império do mundo e escrevia à noite para si mesmo. Não para a posteridade, não para seus súditos, para si. E numa dessas anotações ele escreveu algo que parece simples, mas carrega um peso enorme. Que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não das suas conquistas, não das suas circunstâncias, dos seus pensamentos. E ele sabia, porque era imperador e ainda assim sofria, que a mente destreinada não descansa no presente. Ela foge para o futuro como um animal assustado. Pense na última vez que você tentou dormir e não conseguiu. O que estava acontecendo na sua mente? Provavelmente não era uma memória do passado. Era uma projeção, uma conversa que ainda não aconteceu, uma decisão que ainda não foi tomada. Uma consequência que talvez nunca se materialize. Você estava sofrendo por algo que não existia, e o seu sistema nervoso não fazia distinção. O coração acelerava, os músculos tensionavam, o cérebro liberava cortisol como se o perigo fosse real. Porque para a biologia, pensamento e realidade ocupam o mesmo espaço. Aqui está a primeira inversão que precisamos fazer. A ansiedade não é fraqueza, é imaginação mal direcionada. É a capacidade humana de criar cenários. Uma das nossas faculdades mais extraordinárias, operando sem supervisão. A mesma mente que consegue planejar uma viagem, escrever um romance, construir uma empresa, quando deixada sem ancoragem no presente, começa a fabricar catástrofes com a mesma competência. E você não percebe que está sendo o arquiteto do seu próprio sofrimento. Epicteto foi escravo, literalmente. Não tinha controle sobre o seu corpo, sobre onde vivia, sobre o que fazia com as horas do seu dia. E ainda assim, sua filosofia é sobre liberdade. Não a liberdade de circunstância, essa ele não tinha, mas a liberdade de perspectiva. Ele ensinava que existe uma divisão fundamental entre o que depende de nós e o que não depende de nós. E que a fonte de todo sofrimento humano é a confusão entre essas duas categorias. Quando você sofre pelo futuro, você está sofrendo por algo que, por definição, ainda está inteiramente fora do seu controle. Você está investindo energia emocional numa conta que não existe, mas há algo mais sutil acontecendo aqui. Algo que vai além da ansiedade clínica, além do medo comum. Existe uma forma cultural de adoecimento pelo futuro que é amplamente celebrada. Chamamos de ambição. Chamamos de visão. Chamamos de comprometimento. O homem que dorme 4 horas porque está construindo algo. A mulher que não consegue estar presente numa refeição com a família porque a mente está no trimestre seguinte. A criança que aprende desde cedo que o presente só tem valor como trampolim para o futuro. E toda essa cultura, apresentada como virtude, é na verdade uma forma de violência silenciosa contra a experiência vivida. Não existe futuro que vale o preço de um presente eternamente adiado. Se você acha que isso soa filosófico demais para sua vida, pense no seguinte exemplo concreto. Você tem um projeto importante. Você sabe o que precisa ser feito hoje. Mas em vez de fazer, você passa o dia pensando no que acontece se o projeto falhar.
no que as pessoas vão pensar, em como você vai se recuperar, em todos os cenários onde algo dá errado. No final do dia, o projeto está no mesmo lugar. Mas você está exausto, não pelo trabalho que fez, pelo trabalho que imaginou. A mente sofreu, o corpo sofreu, e o futuro que você tanto temia ficou um dia mais próximo, porque o presente foi desperdiçado em sofrimento preventivo. Esta é a armadilha. E para sair dela, precisamos entender algo que os estoicos chamavam de o agora eterno. Não como conceito espiritual vago, mas como prática concreta de reconhecer que a única força que você possui existe apenas no momento presente, não no que você vai fazer amanhã, no que você pode fazer agora. Se este conteúdo está ressoando com algo que você já sentiu, mas nunca soube nomear, considere se inscrever neste canal. Aqui, toda semana, exploramos filosofia como ela sempre deveria ter sido apresentada. Não como teoria acadêmica, mas como ferramenta real para uma vida mais consciente. E deixe nos comentários, qual pensamento sobre o futuro mais te consome? A sua resposta pode ajudar outra pessoa a se sentir menos sozinha nesse processo. Existe uma diferença profunda entre preparar-se para o futuro e ser sequestrado por ele. E essa diferença não está no quanto você planeja. Está na qualidade da sua relação com a incerteza. Os estoicos não eram pessoas que cruzavam os braços diante da vida, esperando que o destino decidisse. Marco Aurélio administrava guerras, pestes, crises políticas. Sêneca era conselheiro de um imperador instável e perigoso. Epicteto sobreviveu à escravidão. Eles não pregavam passividade. Pregavam algo muito mais exigente, agir com toda a sua força no presente, enquanto mantém completa equanimidade sobre os resultados. Isso é radicalmente diferente do que a cultura moderna ensina. A cultura moderna diz: controle o resultado, garanta o resultado, preveja, otimize, assegure. E quando você não consegue, porque nenhum ser humano consegue, a culpa recai sobre você como uma sentença. Você não planejou o suficiente. Você não foi disciplinado o suficiente, você não foi suficiente. E esse ciclo de autoacusação pelo incontrolável é uma das formas mais refinadas de sofrimento que a modernidade produziu. Aqui está a segunda inversão. Aceitar a incerteza não é resignação, é lucidez, é reconhecer a estrutura real da existência. O futuro é, por natureza, uma hipótese, não uma realidade adiada. Uma hipótese, e viver como se fosse uma realidade certa, seja para temê-la ou para dar uma obsessão, é uma forma de confundir o mapa com o território. O mapa pode ser útil, mas você vive no território. Pense num médico e numa emergência. Ele não tem tempo para imaginar todos os cenários onde o paciente morre. Ele age, com o que sabe, com o que tem no momento em que está. Essa capacidade de presença total não é privilégio de personalidades extraordinárias. É uma habilidade. Uma habilidade que se constrói com prática, com atenção, com a decisão deliberada de trazer a consciência de volta ao agora, repetidas vezes sem julgamento. A pergunta que vale fazer não é o que vai acontecer. A pergunta que liberta é o que posso fazer bem agora. Parece pequena, mas é a diferença entre viver e existir à espera de viver. E há uma dimensão ainda mais profunda nisso, que raramente é discutida. Quando você está constantemente no futuro, você não apenas sofre, você também perde. Perde conversas, perde detalhes, perde a textura da vida cotidiana, que somada é o que compõe uma existência de qualidade. As pessoas que no fim da vida relatam satisfação profunda raramente falam sobre os grandes projetos que realizaram. Falam sobre momentos, uma conversa à mesa, a luz de uma tarde de domingo, o rosto de alguém que amaram. Esses momentos não foram planejados, foram vividos. E só foram vividos porque a mente estava presente para recebê-los. O filósofo Simone Weil escreveu que a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Ela estava falando de atenção ao outro. Mas a mesma lógica se aplica à nossa própria existência. Dar atenção ao momento presente não é fraqueza ou distração dos seus objetivos. É o ato mais generoso que você pode praticar consigo mesmo.
É a diferença entre uma vida que acontece enquanto você está ocupado pensando na próxima e uma vida que é realmente habitada. Isso não significa que você deve abandonar seus projetos, seus sonhos, suas responsabilidades. Significa que você pode carregá-los de forma diferente. Com intenção, não com ansiedade. Com direção, não com obsessão. Os estoicos distinguiam entre o impulso, o desejo, a meta, a direção e o apego ao resultado. Você pode querer algo profundamente e ainda assim não deixar a ausência desse algo destrua o seu presente. Esse é o equilíbrio mais difícil que um ser humano pode aprender, e também o mais libertador. Existe um conceito latino que os estoicos cultivavam chamado de amor fati, o amor pelo destino, não a resignação diante do destino. O amor, a disposição de reconhecer que aquilo que acontece, inclusive o que dói, inclusive o que falha, inclusive o que contraria os seus planos, é parte constitutiva da sua existência, não um obstáculo à sua história, a própria história. E quando você há de lutar contra a incerteza e começa a habitá-la com coragem, algo muda. Não as circunstâncias, a sua relação com elas. E isso muda tudo. Friedrich Nietzsche, que era um homem atormentado, lúcido e atormentado ao mesmo tempo, dizia que a grandeza de um ser humano se mede pela sua capacidade de desejar que cada momento de sua vida se repita eternamente. Não os momentos fáceis, todos os momentos. É um teste radical, mas é também um convite, porque se você não consegue imaginar desejar que o momento presente se repita, talvez valha perguntar o que está errado, não no momento, mas na forma como você está nele. E aqui chegamos ao ponto que poucos têm coragem de encarar diretamente. O hábito de viver no futuro não é só um problema de saúde mental, é uma questão de identidade. Quando você pergunta a uma pessoa quem ela quase sempre responde com o que ela faz, o que ela quer se tornar, onde quer chegar. Raramente alguém responde com o que ela realmente experimenta agora, com o que ela sente, pensa, percebe no momento em que existe. Nós nos tornamos projetos de nós mesmos, em vez de sermos nós mesmos. E essa distância entre o que somos e o que planejamos ser cria uma forma de solidão que não tem nome, mas que todos conhecem. A cura, se é que podemos usar essa palavra, não está em abandonar o futuro. Está em devolver ao presente a sua dignidade. Em reconhecer que este momento, exatamente este, com suas imperfeições, suas dúvidas, sua incompletude, é o único lugar onde a sua vida realmente acontece. Que o futuro é uma ideia, que o passado é uma memória, e que você só é real agora. Os grandes pensadores não chegaram à serenidade por falta de problemas. Chegaram porque aprenderam, com muito esforço e honestidade, que a paz não é uma condição externa. É uma postura interna diante de um mundo que nunca será completamente controlável. E essa postura não se constrói uma vez. Se constrói todos os dias, em cada momento em que a mente escapa para o amanhã e você, com gentileza e firmeza, a traz de volta. Não para um futuro melhor, para agora, que já é suficiente, se você estiver presente o suficiente para perceber.